A Ponte das Almas. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Recife, Pernambuco. A Ponte das Almas, uma antiga construção que guarda segredos sombrios, é o cenário desta narrativa. Um jovem jornalista, em busca de uma grande história, decide passar uma noite na ponte. Mas o que ele encontra é muito mais do que esperava. Um terror que exigirá dele mais do que está disposto a dar. Acomode-se junto à fogueira e prepare-se para sentir os arrepios desta história assustadora. Capítulo 1. A curiosidade do jornalista. Carlos, um jovem jornalista de Recife, sempre teve uma queda por histórias misteriosas. Seu trabalho em um pequeno jornal local o obrigava a buscar temas que atraíssem a curiosidade dos leitores, e ele estava em constante busca por uma matéria que o colocasse no mapa. Quando ouviu falar da Ponte das Almas, uma antiga construção no centro da cidade, onde diziam que espíritos vagavam à noite, viu nisso a oportunidade perfeita. A lenda era antiga, contada por gerações. Diziam que a ponte era assombrada pelas almas daqueles que morreram de forma trágica na cidade. Essas almas, incapazes de seguir adiante, apareciam para os vivos, buscando ajuda para resolver assuntos inacabados. Mas havia um detalhe sombrio. Aqueles que se recusavam a ajudar essas almas acabavam pagando um preço alto. Carlos, cético e ávido por uma boa história, decidiu investigar. Uma noite na ponte e terei material suficiente para escrever algo que vai atrair a atenção de todos, pensou ele, ignorando os avisos dos moradores mais antigos. Não é apenas uma lenda? Perguntava ele a si mesmo, rindo da ideia de que espíritos poderiam realmente assombrar uma ponte. Era uma noite de lua cheia quando Carlos chegou à ponte. A neblina que subia do rio criava uma atmosfera ainda mais sinistra. Mas ele não se deixou intimidar. Armado com sua câmera e um gravador, preparou-se para documentar qualquer coisa fora do comum. Conforme a noite avançava, o silêncio se tornou opressor. O único som que Carlos podia ouvir era o leve fluxo da água sob a ponte. As horas passavam e nada acontecia. Ele começou a pensar que tudo não passava de uma história para assustar crianças, mas, de repente, o ambiente ao seu redor começou a mudar. Um vento gelado soprou do nada, fazendo Carlos se encolher. Então, ele viu. Primeiro, era apenas uma sombra movendo-se no canto do seu olho, mas logo percebeu que não estava mais sozinho. Figuras translúcidas começaram a aparecer ao seu redor, emergindo da neblina como se fossem parte dela. Carlos sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Fantasma ou não, isso vai ser uma grande história, pensou, enquanto levantava a câmera para tirar fotos. Mas as figuras não se deixavam capturar pelas lentes. Em vez disso, começaram a se aproximar, os rostos pálidos e os olhos vazios fixos nele. Foi então que as vozes começaram. Eram sussurros no início, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram claros, ressoando em sua mente. Ajude-nos, disseram as almas em uníssono. Carlos sentiu um arrepio na espinha, mas tentou ignorar o medo que começava a crescer dentro dele. Uma das almas, uma mulher com o rosto contorcido de dor, aproximou-se mais. Eu fui traída. Meu assassino ainda anda livre. Você deve fazer justiça por mim. Ela sussurrou. Carlos deu um passo para trás, tentando manter a compostura. Eu não posso, eu não sei como, balbuciou ele. Mas as almas não aceitavam uma negativa. A mulher continuou a avançar, seu rosto agora a poucos centímetros do de Carlos. Você deve. Se não fizer, seu destino será selado como o nosso, disse ela, sua voz tomando um tom ameaçador. Carlos começou a perceber que estava em uma situação muito mais perigosa do que imaginava. A ponte, que parecia apenas uma construção velha e sem vida,
agora estava repleta de presenças malignas, todas exigindo algo dele. Ele tentou escapar, mas as almas o cercaram, bloqueando todas as saídas. O pânico tomou conta dele, e pela primeira vez naquela noite, ele sentiu que havia cometido um erro fatal ao subestimar as histórias da Ponte das Almas. Capítulo 2. O preço da negligência. Carlos, cercado pelas almas atormentadas, sentiu o pânico crescer em seu peito. As figuras que antes pareciam distantes e irreais agora estavam ao seu redor, cada uma delas suplicando, exigindo e até ameaçando. Ele sentia o peso da culpa e do desespero que essas almas carregavam, e sua mente começou a girar, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo. "Eu só vim aqui para contar uma história", murmurou ele, tentando racionalizar a situação. Mas as almas não se importavam com suas intenções. Elas queriam algo muito mais profundo do que uma simples narrativa para um jornal. Queriam justiça, vingança e paz, e Carlos, infelizmente, havia se colocado como o intermediário para essas demandas. Uma alma, um homem com uma corda fantasmagórica em volta do pescoço, aproximou-se de Carlos. Seu rosto estava inchado e azulado, como se ainda sentisse o sufocamento que o havia matado. "Fui enforcado injustamente. Preciso que você encontre meu verdadeiro assassino", disse o espírito, sua voz gorgolejando, como se ainda estivesse lutando por ar. Carlos sentiu a bile subir à garganta. "Eu não posso fazer isso. Eu não sou detetive, não sou juiz. Eu sou só um jornalista", exclamou, sua voz tingida de desespero. Mas as almas continuavam a cercá-lo, implacáveis em suas exigências. Cada uma delas tinha uma história trágica, um desejo inacabado que, se não fosse resolvido, manteria suas almas presas para sempre naquele lugar maldito. A neblina em volta da ponte parecia se fechar ainda mais, e Carlos começou a ter dificuldade para respirar. A temperatura havia caído drasticamente, e ele podia ver seu próprio hálito saindo em nuvens rápidas enquanto seu coração disparava. A ponte, que antes era apenas uma construção antiga e inofensiva, agora parecia um portal para o inferno, com as almas dos condenados exigindo algo que ele não podia lhes dar. Foi então que ele percebeu a gravidade de sua situação. Se ele não ajudasse essas almas, se não fizesse algo para apaziguar seus tormentos, ele poderia se tornar uma delas. A Ponte das Almas tinha uma reputação de atrair pessoas que nunca mais eram vistas. E agora ele entendia o porquê. Ele estava sendo puxado para o mesmo destino trágico que aquelas almas. Um ciclo interminável de dor e desespero. Desesperado, Carlos tentou barganhar com as almas. "Por favor, eu farei o que puder. Escreverei sobre vocês, contarei suas histórias. Talvez alguém possa ajudar." Ele estava tentando ganhar tempo, tentando encontrar uma maneira de sair daquela situação com vida. Mas as almas não estavam interessadas em promessas vazias ou em palavras impressas em um jornal. Elas queriam ação, queriam resultados imediatos. A alma da mulher que havia sido traída se aproximou novamente, sua expressão agora cheia de fúria. "Você acha que palavras podem nos libertar? Achas que um artigo vai nos trazer justiça?" Ela ergueu uma mão translúcida, e Carlos sentiu uma dor lancinante em seu peito, como se um peso invisível estivesse esmagando seu coração. "Se não nos ajudar, você se juntará a nós, vagando nesta ponte para toda a eternidade", ameaçou ela. Carlos caiu de joelhos, sentindo o desespero e a dor das almas penetrando em sua própria alma. Ele percebeu que estava lidando com forças muito além de sua compreensão, e que sua própria vida estava por um fio. Ele precisava encontrar uma maneira de apaziguar essas almas, ou corria o risco de ser consumido por elas. Foi então que ele teve uma ideia desesperada. "E se eu encontrasse alguém que pudesse ajudá-los?
alguém com habilidades para lidar com o sobrenatural. Eu posso procurar um médium, um exorcista, qualquer coisa. Ele estava disposto a prometer qualquer coisa para escapar daquela situação infernal. As almas hesitaram por um momento, como se considerassem sua proposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Carlos sentiu uma pequena faísca de esperança. Talvez houvesse uma chance de ele sair dali com vida. Talvez, se ele conseguisse convencer as almas de que poderia trazer alguém para ajudá-las, ele pudesse ganhar tempo suficiente para escapar. Mas a esperança foi rapidamente esmagada quando a alma do homem enforcado se aproximou novamente. Tempo é algo que não temos, e nem você terá, disse ele, sua voz gorgolejante e fria. Você deve nos ajudar agora, ou será amaldiçoado para sempre. Carlos sentiu o frio da morte se aproximando, e soube que sua única chance era fazer o que aquelas almas pediam, de qualquer maneira que pudesse. Mas como ele poderia ajudar aqueles que estavam além da salvação? Como poderia trazer justiça para os mortos? Capítulo 3. O preço final. A noite na Ponte das Almas se tornou uma espiral de terror e desespero para Carlos. As almas ao seu redor se tornavam mais insistentes, mais exigentes, e ele sentia seu tempo se esgotando rapidamente. O ar ao seu redor parecia vibrar com a energia negativa daqueles que estavam presos entre a vida e a morte, e ele sabia que precisava agir, ou seria tragado por aquele abismo de desespero. Carlos lembrou-se de uma história que sua avó contava sobre um médium poderoso que vivia nas periferias de Recife. Um homem que, segundo diziam, tinha o poder de comunicar-se com os mortos e ajudá-los a encontrar a paz. Desesperado, ele gritou para as almas que o cercavam: Eu conheço alguém que pode ajudar. Ele pode ouvir vocês, pode guiá-los para onde precisam ir. Eu vou trazê-lo, eu juro. As almas pareceram considerar suas palavras por um momento, e o silêncio caiu sobre a ponte. Carlos, trêmulo e fraco, sentiu uma pequena esperança surgir novamente. Talvez, se ele pudesse sair dali, tivesse uma chance de resolver aquela situação. Mas as almas não o deixariam ir tão facilmente. Uma das almas, uma criança de olhos vazios e um semblante triste, aproximou-se dele. Você promete que vai trazer ajuda? Perguntou, sua voz suave e frágil. Carlos assentiu vigorosamente, quase em lágrimas. Sim, eu prometo. Eu farei tudo o que puder para ajudá-los. O espírito da criança estendeu a mão, como se quisesse tocar Carlos. Ele hesitou, mas, temendo que qualquer recusa pudesse selar seu destino, estendeu a mão para ela. Quando os dedos gélidos da criança tocaram os seus, Carlos sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Uma sensação de frio intenso invadiu sua alma, como se estivesse sendo puxado para o próprio inferno. De repente, tudo ao seu redor ficou em silêncio. As almas desapareceram, e Carlos percebeu que estava sozinho na ponte novamente. O alívio o atingiu como uma onda, e ele cambaleou para longe, ainda tremendo, mas determinado a encontrar o médium que pudesse ajudar aquelas almas perdidas. No dia seguinte, Carlos procurou o médium, um homem de aparência cansada e olhos sábios que pareciam ter visto mais do que qualquer ser humano deveria. O médium ouviu a história de Carlos com uma expressão grave, mas ao final balançou a cabeça. Você fez uma promessa a eles, mas as almas antigas não são tão facilmente apaziguadas. Elas podem querer mais do que você pode dar. Carlos insistiu, suplicando para que o médium o acompanhasse à ponte naquela noite. O médium, relutante, concordou, advertindo-o de que lidar com as forças do além sempre tinha um preço alto. Mas Carlos, desesperado, não via outra escolha. Quando a noite caiu novamente, Carlos e o médium retornaram à Ponte das Almas.
A neblina estava ainda mais densa e o ar parecia carregado de uma energia sinistra. Ao chegar ao centro da ponte, o médium começou a recitar orações antigas, tentando comunicar-se com as almas. As figuras fantasmagóricas começaram a surgir novamente, desta vez mais numerosas e mais agressivas. O médium parecia estar lutando para manter o controle, sua voz tremendo enquanto recitava as palavras sagradas. Carlos, de pé ao seu lado, podia sentir a pressão no ar aumentando, como se a própria ponte estivesse prestes a desmoronar sob o peso das almas. De repente, o médium parou, sua expressão tornando-se sombria. Elas não querem apenas paz, disse ele, sua voz carregada de desespero. Elas querem justiça, querem vingança, e você prometeu a elas isso. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele havia feito uma promessa que não podia cumprir, e agora as almas exigiam seu pagamento. "O que devo fazer?" gritou ele. Mas antes que o médium pudesse responder, as almas avançaram sobre eles. Carlos foi arrastado para o centro da ponte, suas pernas parecendo presas por correntes invisíveis. As almas ao seu redor gritaram suas demandas, cada uma mais terrível que a outra. Ele sentiu que sua própria alma estava sendo arrancada de seu corpo, enquanto a escuridão da ponte o envolvia completamente. O médium tentou intervir, mas foi repelido por uma força invisível. As almas estavam além de qualquer redenção, e agora Carlos estava preso em seu ciclo de dor e vingança. Ele sentiu seu corpo ser rasgado em pedaços espirituais, sua mente inundada pelos horrores que cada alma havia sofrido em vida. No último momento, quando sua consciência começou a desaparecer, ele ouviu o sussurro da alma da criança que havia prometido ajudar. "Você nos prometeu, e agora você é um de nós." Carlos foi engolido pela escuridão, e a ponte das almas ficou em silêncio novamente. Na manhã seguinte, o médium foi encontrado sozinho na ponte, murmurando incoerências sobre promessas quebradas e destinos selados.